Pois então, aqui estou de volta com muita satisfação e gratidão pela sua presença e quero lhe fazer um apelo. Eu vou lançar aqui algumas perguntas, não vou querer saber a sua opinião. E vou pedir também que, se você gostar da minha opinião neste comentário, por favor, dê um like. Se não estiver inscrito no canal Zé Neumann e Pinto do YouTube, se inscreva e dê o like. E comente. Eu gosto quando comenta. Eu gosto de saber a sua opinião. É por isso que eu vou fazer esse comentário sobre um assunto gravíssimo do seu interesse, do nosso interesse geral. Como você sabe, já está cansado de saber pelo noticiário, na madrugada de terça-feira, 30 de julho de 2025, os secretários Gessé do Tesouro e Rubio do Estado americano, dos Estados Unidos da América, do governo Donald Trump, mandaram um aviso aos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, de que ele tinha sido enquadrado na Lei Magnitsky, que persegue inimigos da democracia contra empresas americanas. E esse ministro estava entre os incluídos da história do mundo, que começa em 2012, com o Barack Obama conseguindo fazer essa lei, né? Pois bem, isso deu um rebuliço danado. Porque, como você sabe, e eu tenho feito questão de repetir sempre aqui, existe uma conivência dos poderes, e não uma convivência entre poderes como prevê a democracia tripartite de Montesquieu, né? O poder legislativo na mão do centrão, de Hugo Motta, o poder executivo nos 39 ministérios, recorde absoluto do desgoverno do PT de Lula da Silva, e o poder judiciário, que hoje, há muito tempo, já está sob controle de Alexandre de Moraes, apesar do presidente ainda ser Luiz Eduardo Barroso, que concorda com tudo com Alexandre. Pois é, Alexandre, então, é uma figura máxima disso tudo e está merecendo um grande apoio, né, dos outros poderes. Para começar, o Lula. O Lula já declarou que não há sanções contra Alexandre, as sanções são contra o Brasil. E convocou um jantar de desagravo ao Alexandre com todos os ministros do Supremo. A primeira pergunta que eu lhe faço é essa. Você concorda estar pagando um jantar fechado, de cuja discussão você não vai ficar sabendo, um jantar secreto entre os poderes executivo e judiciário, que você sustenta e que você não fica sabendo nada sobre as ações dele? Né? Pois é, o Lula está dizendo que o Trump, através da punição a Alexandre, fere a soberania do Brasil, e a esquerda toda comprou, e o centrão, né, compraram esse discurso. Esse discurso, como eu já disse em outro vídeo, que prejudica o Brasil, mas beneficia o Lula. O Lula já saiu do campo da desaprovação para a aprovação nas pesquisas, assim, em 2 dias, né? Porque, afinal de contas, o tarifaço decretado pelo Trump foi antecipado do dia 1º de agosto para o dia 30 de julho. Bom, então é o seguinte, o Lula convocou o jantar e você me disse se você acha correto isso. Se você acha correto, você está pagando um jantar para fazer aquela conivência entre poderes, né? O próprio Supremo, ele é controlado por uma maioria absoluta, né, de gente que foi nomeada principalmente por Lula, por Dilma e por Temer, que é o caso do Alexandre de Moraes, que foi nomeado pelo Temer, tanto para o Ministério da Justiça quanto para o Ministério, quanto para o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, meus amigos,
Como você sabe, o Lula está na presidência da República por causa de uma decisão da cúpula da Justiça a partir de um ataque à Operação Lava Jato, que foi uma operação que denunciou corrupção e puniu vários empresários que corrompiam e vários funcionários públicos de alto escalão que eram corrompidos. Tudo isso foi armado em invasões de telefonemas dessas autoridades. E esses telefones foram todos hackeados de forma ilegal, ilícita, por um hacker lá do interior de São Paulo, Walter Vermelho, e sob o comando de um gringo de esquerda, o nova-iorquino Glenn Greenwald. Eles estavam aí no limbo, né? Depois que deu toda a consequência. O Dias Toffoli mandou pagar de volta as multas cobradas dos empresários que fizeram delação premiada por aí afora. Agora, eles voltaram à cadeia. Eles são apontados como os caras que fizeram o serviço sujo da Carla Zambelli, que a levou à prisão agora na Itália, que estão discutindo a extradição dela para o Brasil. Você vê o Brasil como é dinâmico, né? A esquerda e a direita, um gringo de esquerda, etc, etc, etc. Pois bem, dentro do Supremo Tribunal Federal há uma dissidência. O Supremo soltou uma nota de apoio ao seu sócio, Alexandre de Moraes, mas nem todos os membros do Supremo estão apoiando. Um até não foi consultado, só que não foi dito quem foi, mas um nem foi consultado. O certo é que 8 apoiam e 3 não apoiam. Quem não apoia é o Nunes Marques, que foi nomeado pelo Bolsonaro, o André Mendonça, também nomeado pelo Bolsonaro, e o Sequim, militante do PT. O ministro, desculpe, Fachin, Edson Fachin. Bom, eu fiquei muito impressionado, bem impressionado, com o argumento que o Fachin usou para não concordar com a decisão do Supremo, conduzida por Alexandre de Moraes, de anular uma decisão do Congresso que garantia a liberdade de expressão nas redes da internet. E decretaram ali a censura prévia. O Fachin também não concordou com a nova decisão de promover censura prévia das redes de comunicação quando elas publicarem qualquer coisa que atingir o partido dominante, que é a esquerda contra a direita. Essa é a base da lei Magnitsky e da ligação que o Trump faz do Lula com o BRICS. Pois bem, meus amigos, o Dr. Fachin fez um depoimento comovente a favor da liberdade de imprensa, contra a censura prévia, decretada pelos seus colegas, e ele disse com calma, sem irritação, sem gritar, tudo o que ele acha disso em contrário. Mas o voto dele é 1 em 11. Tem mais 2 votos, André Mendonça e o Nunes Marques, estão 3 contra 8. O presidente, o Luiz Roberto Barroso, ele está muito satisfeito com essa condição de presidente no lugar onde quem manda é o colega relator de tudo, né? Pois é, então, só que veio aderir a esse grupo aí um velho conhecido meu, né? O ex-decano, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que também já declarou
ao Estadão, à Folha, e agora o faz ao colunista Josias de Souza. Olha, eu vou resumir só o que ele disse ao Josias, porque os outros fatos, eu já fiz vídeo, um exclusivo e o outro em que eu me referi a ele. O que ele disse ao Josias é que não tem sentido uma turma de 5 decidir por 11, que é uma decisão constitucional do Supremo Tribunal Federal. E que é o que acontece. As decisões em geral do Alexandre estão sendo aprovadas numa turma de 5 e não no plenário de 11. A crítica do Marco Aurélio Melo chegou ao ponto de ele dizer o seguinte: se eu estivesse lá ainda, seria dissidente em tudo, em tudo. Aí ele agora aderiu o nosso Edson Fachin, mas ainda não é suficiente para virar nada. Por enquanto, o Supremo está soltando nota sem consultar os 11, inclusive sem consultar mesmo um. Né? O Supremo nota aí, no dia que foi decretada a sanção contra o doutor Alexandre, a jornalista Miriam Leitão disse que o ministro tinha dito a ela que ele não tem nada a perder com essas sanções, mas parece que ele foi um pouco apressado, porque o noticiário desde então conta muitos prejuízos e muitas adesões e muitas tentativas. O advogado-geral da União vai processar o governo Trump, o próprio Supremo soltou nota, etc, etc. O fato é que a sanção é contra o Alexandre de Moraes e também uma reação dos Estados Unidos de Trump ao Brasil de Lula, que aderiu ao BRICS. Aderiu e se transformou no grande... Já rompeu com Israel, já disse que o Hamas está sendo perseguido por genocídio por Israel, etc, etc, etc. O Geraldo Alckmin, que ele queria que negociasse com Trump, imagina, foi a Teherã para as exéquias de um alto funcionário do partido dominante dos ayatolás e por aí afora. Então, meus amigos, estamos em pleno reboliço disso tudo. Não se sabe o que vai dar, mas o que se sabe é que a decisão de Trump já foi decisiva também para ajudar o Lula. O Lula está exultante porque voltou a ser majoritariamente aplaudido e aprovado pelo povo brasileiro, com pouco mais de 50%, quando ele vinha sendo mais reprovado do que aprovado. Agora, temos ainda mais de um ano para a eleição, viu? Ainda muita água vai correr e ainda vai haver muita discussão, inclusive essa discussão nova aí da soberania nacional. Soberania nacional que a esquerda passou a defender com grande entusiasmo, né? Esquecendo talvez aqueles dias em que abandonaram o verde e amarelo para adotar a bandeira vermelha da Internacional Socialista. Eles esqueceram. Eu não, como também não esqueci. Walter Vermelho e Glenn Greenwald, tá certo? Bom, conto com você. Like e a sua opinião que eu lhe pedi sobre a conivência dos poderes, se você aprova ou não, já que você sustenta. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!